E aí pessoal, bem-vindos ao Mastercast BR, o seu podcast sobre o Masterchef Brasil. Eu sou o It, aqui ao meu lado tem uma bancada completa hoje, que é a Gabi, o Fuli e o Aslan, onde juntos comentaremos o terceiro episódio da sexta temporada amadora do nosso reality show culinário favorito. E aí pessoal, tudo bom? Todo mundo preparado? Gente, tô de volta, hein? Preparadíssimo. Ontem botei tudo em dia pra poder acompanhar esse MasterChef todo com vocês. Sempre Olá, animadíssima. Gostei desse primeiro episódio. Então vamos lá. Então, maravilhoso. nesse domingo, 7 de abril, a gente teve a primeira caixa misteriosa da temporada, né? Que foi logo com twist. A gente já viu também essas twists estão ficando comuns no Masterchef. Quando eles não têm twist, é que é a verdadeira twist do programa. Então, na caixa misteriosa, todo mundo foi bonitinho escolher sua bancada. Quando vimos, ficou alguém sem, que foi o Fernando. E apareceu a primeira twist. Ele montaria a caixa misteriosa dele com base na dos outros, roubando um ingrediente. E nessa prova quem venceu foi o André, e teve muita confusão entre aspas, muita gente perdida, muitos pratos criticados, quase ninguém exaltado. Então é isso que a gente vai comentar agora. Eu quero começar com o Aslan, que também é muito fã de reality show, que gosta de twists. Aslan, o que você achou disso, dessa caixa misteriosa de uma pessoa formar a sua caixa pegando ingredientes dos outros? Você seria uma pessoa que pensaria no que ia roubar para prejudicar alguém, para se beneficiar, ou o nervosismo ia te deixar escolhendo qualquer coisa? Olá! Então, eu achei a twist interessante para primeiro episódio, porque não foi uma coisa tão agressiva que impactou tanto no jogo, mas que já trouxe um pouco daquele clima da estratégia, da dinâmica e tudo mais. Então, achei que foi algo leve e interessante pro primeiro episódio. Acho que eu pensaria sim estrategicamente, porém naquele momento é o início de temporada, então às vezes tu não, tipo assim, tu tirando tal ingrediente de tal pessoa, tu não conseguiria prejudicar tanto ela e talvez poderia criar uma rixa que voltaria contra ti depois. Então eu não sei se seria interessante tentar bancar o malvadão já de cara e o jogador e de repente se queimar ali com metade ou mais da metade do cast, sendo que não ia ser tão benéfico assim naquela tarefa. Porque tu só iria tirar um ingrediente de cada pessoa e eles ainda teriam muitos ingredientes para fazer a prova. Então acho que eu tentaria ser estratégico de uma forma mais suave. E Fuli, você que praticamente fez maratona dos Masterchefs aí, dos episódios que tá aqui, então você acha que também foi bom o programa começar logo com a caixa misteriosa? Ah, eu gosto, né? A Caixa Misteriosa é um clássico do MasterChef e, tipo, acho que é a prova mais, né, rentável e famosa do programa. Eles mesmos, os participantes, tipo, já chegaram e, tipo, ficaram chocados, mas eu não sei se eu gostei muito dessa twist dele pegar, tipo, pegar os itens de cada caixa deles. Não sei, eu esperava uma coisa mais impactante. Tudo bem que ele foi muito jogador na sorte, não foi um jogo, tipo, exatamente dele, porque eles não se conheciam muito, estava bem no início, mas ele foi muito sortudo de tirar o que cada um mais queria, sabe? Isso eu fiquei chocado, porque toda hora, eu queria pimenta, eu queria isso, eu queria aquilo. E ele conseguia acertar tudo, achei ele bem sortudo. Não digo nem jogador, sortudo. Mas eu esperava uma coisa que tivesse mais impacto, que nem no primeiro episódio da temporada, quando a Eliane, tipo, jogando, conseguiu, sabe, levar aquela imagem de jogadora toda pra ela em um episódio só. Gabi, você concorda que com o que a Aslan falou, por exemplo, de não pegar tão pesado agora e poupar a imagem? Porque se o programa quisesse vilanizar ele, vilanizava independente do que ele fizesse, né? Ah, com certeza, gente. Sim, eu concordo, mas eu concordo principalmente porque nesse começo, como o Fuli bem falou, eles não sabem muito a respeito no que os outros são bons e tudo isso. Então, tipo, você vai querer ser vilão e às vezes nem vai conseguir acertar, sabe? Tipo, e aí você vai ficar com uma imagem de vilão e não vai servir pra muita coisa, sabe? E eu acho que às vezes o Fernando talvez não tenha rendido muita coisa nos confessionários dele, sabe? Porque assim, quando a gente tem alguns vilões mais clássicos, como vamos a Bruna, que foi vilanizada, a pessoa tem que pegar atitudes dela e colocar um confessionário dela junto pra gente entender que aquilo foi vilanizado, sabe? Ele não tinha muito disso. Ele só tinha, como o Puli falou, as pessoas dizendo, eu não quero que ele pegue isso. Aí a pessoa vai lá e pegava. Mas vale lembrar que os confessionários não são gravados em tempo real. São gravados depois da prova. Resta saber se o povo tava falando aquilo fazendo tipo, sabe? Tipo, pegaram minha laranja, mas eu usei limão e me dei bem, então eu vou falar que eu queria usar laranja pra não sei o quê.
Então a gente também não sabe qual é a jogada do próprio participante dizer que queria aquilo. Pode ser até uma desculpa, quando o prato não vai bem, ele dizer, eu fui mal porque tiraram, sei lá, o couve, e eu queria fazer muito com couve. O prato que eu sabia era couve, não sei o que, não sei o que. Então ficou meio disso, e que foi que respingou em muitos participantes, porque o nível da primeira rodada já não foi tão grande assim, que a gente ficou muito claro quem venceria a prova e quem foi ruim, porque os elogios eram poucos. Gabi, você achou que esse nível é amador, assim, amador bom ou um amador demais, além da conta? Eu acho que é um pouco cedo pra gente falar ainda, sabe? Não tem como a gente ter certeza, né? E então eu acho que tem que esperar pelo menos mais uma rodada pra gente saber se eles são realmente muito amadores, assim, ou... Mas a impressão que eu tenho, não sei se foi depois que começou o Profissionais, ou... Enfim, parece que os casts do Amador, eles estão cada ano mais amadores, assim, né? Sim, eu concordo. Não é, Foley? Vocês não acham, Foley, por exemplo, que é porque eles acertaram muito nas temporadas amadoras, tipo até a quarta temporada, porque eles conseguiam mesclar participantes com personagens, e agora eles não estão conseguindo criar personagens, e os participantes também não estão correspondendo como cozinheiro? Eu tinha me preparado aqui para poder comentar com vocês. Tipo, eu assisti muito por cima, assim, na época, os episódios das duelos, né? Tipo, para poder entrar pro elenco e tal. Inclusive, teve uma conhecida minha que participou e tava chegando na repescagem final e não entrou, a Caroline. Mas eu achei que esse é o elenco mais amador, assim, da história do MasterChef. Pelo que, um episódio que eu assisti agora, o de ontem, sabe? Já com o elenco formado, eu achei esse elenco mais amador e, tipo, mais apático até hoje. E porque antigamente a gente assistia ao programa e o MasterChef ele era marcado por aquilo, né? São cozinheiros amadores, mas eles cozinham muito, eles fazem coisas incríveis. A galera não tava acertando nenhum nhoque ontem, sabe? Tipo, então eu falei assim, nossa, tipo, vai ser pesado essa temporada. Acho que ou vão pegar leve demais com eles, ou tipo, eles. Ou até eu posso me surpreender, né? Porque é o primeiro episódio ainda, mas eu achei o nível muito fraco. E Aslan, você achou que se deve a isso também? Você acha que é provas que tem que, já que é amador, não pegar umas provas nível profissionais, deixar provas amadoras também para eles? Eu acredito que o nível de exigência das provas tem que ser diferente, né? Porque não tem como se comparar um profissional a um amador. Mas eu acho também que a gente vai precisar assistir um pouco mais para ver o quão amadores eles são ou não. Porque nos duelos, acho que fica bem claro para quem está assistindo que eles não criam a receita ali na hora, né? Eles já vão para a prova sabendo aquilo que eles vão fazer e com uma receita já pensada. Então, a maioria das pessoas foi relativamente bem nos duelos. Todos os que passaram foram bem nos duelos. E aí só com o programa em andamento para a gente perceber realmente se eles, em que nível eles estão. Acho que a primeira prova ela tinha alguns elementos na caixa que para cozinheiros amadores é um pouco difícil de fazer eles conversarem, sabe? Porque eram bons elementos, mas elementos que a gente não costuma usar junto nessa cozinha do dia a dia. Então acho que eles foram pegos um pouco nisso, em como usar os ingredientes. Porém, na segunda prova, eu acho que ficou mais claro essa questão do amadorismo, porque nhoque e ragu são duas receitas, teoricamente, que qualquer bom cozinheiro amador deveria saber. E realmente saíram umas coisas horríveis ali. Então deixou o nível lá embaixo. Mas vamos ver se vai persistir nos próximos episódios ou não. Às vezes eu não sabia se era nhoque ou esponja, sabe? Porque tem uns que estavam tão grandes, nem na barra de sabão também ali amarela. Mas. Feios, horríveis. Gente, não tinha a questão estética dos pratos estavam. Meu Deus. O Jacan chegar, né? Chamando o pedido que parecia Chernobyl. Então, dizendo que um nível. Eu acho que além de tudo, tava radioativa a comida. Mas, ó. E os ragus, eles estavam todos assim, parecendo picadinho, né? Tipo, uns pedaços de carne inteiros. Nenhum tava naquela coisa do ragu mesmo, que é aquela carne praticamente desfiada ali com o molho e tudo mais. Tava bem estranho. Nesse primeiro momento, tá uma sensação que tá tipo, eles estão numa sala de aula aprendendo a cozinhar, sabe? Tipo, fazendo aquelas tarefas de casa, tipo, dar um prato, fazer, não tá uma coisa nível programa ainda, mas vamos ver no decorrer. Mas uma coisa que eu acho que, tipo, é muito assim o que até a própria Paola falou,
que, tipo, a gente tem que levar em consideração também que é o primeiro episódio, sabe? Então eles estão ainda se adaptando com a cozinha, com os utensílios. Claro, já cozinharam ali uma vez, mas, tipo, eles estão se adaptando com os utensílios, e eu acho que principalmente com a questão do tempo, sabe? É bem difícil, imagino eu, cozinhar, tipo, sob pressão e com o tempo muito reduzido, assim. Aí acaba que eles não pensam fora da caixa e não... Tipo, a própria Paola falou, vocês poderiam ter feito um ragu de cogumelo, que é muito mais simples, tipo, não precisa todo aquele tempo e tal. Então, assim, eu acho que com o tempo eles devem ir pegando essas manhas, assim. Pronto, recapitulando um pouco a primeira parte, vai lembrar que quem ganhou, como falei, foi o André. O Marcos, a Natália e o Rodrigo também foram destaques positivos e subiram para o mezanino. Algum de vocês ficou surpreso, Fuli, com esses 4 sendo os destaques? Assim, você espera, assim, pelo que você viu e você achava que esses 4 seriam de cara? Porque assim, eu, humildemente, a minha opinião de fã ainda, eu pensava que, tipo, que Elton e a Ayla seriam os destaques logo de cara, sabe? Então eles não sendo, para mim ficou um pouco surpreso. E para você? Não, eu suspeitei que fossem ser eles mesmos. Só que, tipo assim, eu esperava que, de início, quando fui vendo, tipo, a avaliação de cada um, eu falei assim, o Rodrigo, não é? Aquele que é bem bonitinho, assim, padrãozinho? Então, assim, o Rodrigo é o cabelo Targaryen, praticamente. Loirinho. Não, então eu esqueci qual é o nome, um que é meio fortinho, assim. Eu achei que ele ia ganhar a prova. Tá difícil pra decorar o nome de todo mundo ainda, gente. Não sabia que ia ser o outro, André. Aslan também ficou surpreso com o resultado ou não? Assim, não surpreso que a edição deixou claro pra gente quem tava indo bem, mas você achava que esses 4 seriam os destaques assim de cara? Eu não fiquei surpreso pelas pessoas, mas o que me deixou um pouco surpreso foi que eles chamaram todos lá na frente e mesmo os destaques positivos tiveram bastante críticas. A Natália, por exemplo, ela foi um destaque positivo, mas falaram várias coisas do prato dela. E aí eu fiquei pensando, poxa, se as pessoas que tiveram ainda assim tantos erros foram os destaques positivos da prova, como estavam todos os outros pratos que eles não mostraram? Então isso também me deixou assim pensativo. Mas em relação às pessoas em si, não fiquei tão surpreso assim. Acho que tinha bons nomes ali. E Gabi, pra você eu vou jogar o Boron, que foi a Caterine, o Eduardo M e a Imaculada, que também ficou óbvio que eles não estavam cozinhando bem. Mas você se chocou negativamente com eles? Porque pensava, tipo, que eu esperava que a Caterine fosse um pouco melhor também. Eu fui muito tombado pelos antes. Quem eu achava que ia já chegar arrasando, tava todo mundo aos trancos e barrancos. Mas você achava que eles iriam decepcionar tanto assim? Não, eu sinceramente não esperava também. Eu não achava, tipo, pelo que a gente viu nas seletivas, eu não achava que eles seriam os piores. Aí, claro, depois pelo que a gente viu na cozinha, assim, até um pouco mais. Apesar de que nessa primeira prova não ficou tão claro, né? Mas ainda assim eu não esperava pelo que a gente tinha visto deles antes. Então, pra mim foi um pouco surpreendente, assim. E olha, falando de uma prova e já indo para outra, se a gente estava achando que o nível estava meio bagunçado, com os pratos não sendo tão elogiados, ele teve a prova de eliminação que foi completamente uma continuação no quesito avaliação, porque nem todo mundo foi bem e muita gente foi ruim, que eu já posso adiantar que se MasterChef tivesse com aquela twist que não tem, que eles não falaram de eliminar mais de uma pessoa, teria eliminado 3 ali na maior tranquilidade do mundo, sabe? Porque foi realmente os 3 piores estavam para ser eliminado. Porque assim, na prova de eliminação, para quem assistiu o programa já, mas para quem não assistiu está só ouvindo a gente, o André, que foi declarado vencedor da primeira parte, ele pôde subir mais 2 pessoas para o mezanino. Mas antes disso, os outros 3 tiveram que cada um dizer alguém que não podia subir. Sabe, eu digo, o MasterChef está muito mirando nas tretas ainda. Mas o André subiu a Juliana, a Nicole e o Fernando. Aí teve estratégia usada, não, porque o Marcos, se eu não me engano, foi quem barrou o Elton. E o Elton, foi aí que o Elton começou a ganhar confessionários, ficou revoltadinho, ficou o Marcos dizendo do mezanino para ele não se estressar, para ele baixar a bola, que eu fico não com aquela indagação que eu faço, que eu fiz o profissional passado todo. Gente, o que está acontecendo nos bastidores então? Porque no programa não tinha aparecido nada para o Marcos e o Elton ficarem tão richados ainda. Eu quero saber logo do Fuli. Fuli, o que você achou dessa estratégia? De subir 2, bloquear a subida?
Da estratégia da desvantagem, né? Da vantagem e desvantagem. É porque deu uma travadinha aqui, eu não consegui ouvir tudo. Mas eu achei interessante, tipo, eu fico pensando se eles usassem essa twist para mais pra frente no jogo, eu acho que ia ser legal, porque eles já iam ter criado as rivalidades, já ia ter, tipo, sabe? Porque aí ele foi. Não apareceu pra gente um motivo para aquilo ali, as escolhas terem sido feitas. Então foi mais no jogado mesmo, na sorte. Mas eu acho que mais pra frente essa twist cairia muito bem. Eu espero que eles, tipo, usem de novo. Olha, eu acho que tinha falado no começo que a parte estratégica pode ser um pouco poupada para ninguém se queimar. Olha, o Rodrigo foi um dos que falou que usaria completamente a estratégia e barraria gente forte e subir pro mezanino. Tá vendo ele como ele já tá com mais sede ao pote? Sim, eu concordo, mas ele deixou isso mais claro nos confessionários, né? Ele não expôs esse lado tão vilanesco ali na frente dos outros, ele tava se fazendo de bonzinho. Então, não sei exatamente o que ele pensou, o que ele tentou aparentar. Vamos descobrindo mais pra frente. Gabi, no conflito Elton versus Marcos, você bota fé? Que vai pra frente isso? Eu não sei. Eu acho que considerando que a edição parece que esse ano veio mais focada do que nunca em criar tretas, e eu sinto falta de ver o pessoal, tipo, cozinhando, sabe? Eu acho que pode ser que eles deem uma forçada bem grande nessa treta aí. Então eu acho que tem bastante chance, sim, de acabar indo pra frente, mas acho que mais por uma forçada da edição do programa, que é alguma coisa pra levar pro ar, do que, tipo, porque eles vão ter uma treta propriamente dito, sabe? Uhum. Fully, você acredita no que nessa rivalidade? Porque assim, o Elton praticamente, Emily Thorne, né, jurou vingança, disse que vai dar o troco no futuro. Eu acho que. Você acha que esse comportamento do Elton não é muito estressadinho, não, que pode atrapalhar? Porque ele é novo, tem 19 anos. Pode deixar essa rixa subir tanto a cabeça dele e ele acabar se perdendo numa prova futura? Então, eu quero mais é que, tipo, tem algum enredo, assim, sobre ele, porque é interessante, é um personagem, tipo, um menino, assim, 19 anos, praticamente uma criança, sabe? Não teve ainda, ou teve alguém bem novinho, assim, ele. Se teve, não aparentava, sabe, ser tão novo. Mas eu queria muito ver mais, assim, sobre ele, que ele se destacasse. Então, eu torço mais pra que ele consiga mesmo sobressair, porque é rato comendo rato ali, né, gente? E ele, sendo mais novo, acho que, às vezes, ele pode não ter essa visão de jogo. Então, vamos esperar que ele surpreenda a gente. Mas eu fiquei meio perdido com essa tretazinha ali nesse episódio. É porque eu também não assisti com tanto afinco, tipo, os 2 primeiros episódios. Eu saí, tipo, pulando, cozinhando, tipo, sabe? Eu não sei se apareceu alguma coisa que deixasse a gente entender, possivelmente, o que teria acontecido ontem. Ontem não, domingo. E já chegando na prova propriamente dita agora, assim, propriamente dita, que a gente já falou que o nível não foi tão bom. Que a gente até falou do nhoque, que não era nhoque, eu falei que era esponja, que ficou umas coisas meio confusas. Qual o seu veredito dessa prova? Porque Paola praticamente quase cuspia comida, né? A gente não vê a Paola fazendo isso. Ela praticamente cuspiu comida. Se ela pudesse vomitar, ela tinha vomitado a comida fora. Então, eu acho que a escolha da prova foi boa em pegar uma receita assim mais clássica, que não estava exigindo tanto deles, mas um conhecimento que era esperado de um bom cozinheiro amador. E acho que o resultado desastroso talvez tenha vindo mais ou menos disso que a Gabi falou, deles não estarem acostumados com a cozinha, não estarem acostumados com o tempo, porque tu percebeu ali alguns erros muito claros, né? Porque um ragu, como a Paola mesmo disse, é um prato que leva muito tempo para fazer. Ali eles não tinham tanto tempo disponível, eles tinham disponível uma panela de pressão. E aí eles, sei lá, demoravam séculos para colocar a carne na panela de pressão, por exemplo. Então tu via ali uma desorganização no quesito tempo, sabe? Talvez se eles tivessem mais tempo, eles teriam feito uma comida boa. Porém, MasterChef é assim, precisa se organizar dentro do tempo. Então vamos ver como que eles vão conseguir se adaptar para as próximas provas. Acho que quem conseguir fazer isso de uma melhor forma vai se dar melhor. E acho que a prova talvez, espero que tenha servido de lição para eles, de aprender a se organizar melhor e usar o tempo de uma forma mais inteligente. E olha que esse negócio da Paola eu achei até muito bonito e humilde da parte dela, ela falar que se ela tivesse no lugar deles, ela também sofreria muito pela pressão do tempo. Porque ela é uma pessoa que gosta de ir no tempo dela e fazer as coisas dela. Eu achei bom, porque às vezes a gente vê qualquer reality show que jurado não se coloca no lugar dos participantes, né? Se acha que tá julgando,
E é o mastermind, né? Tá, tipo, tô ali te julgando, olha, eu faria isso que você fazia em 1 hora, eu faço em meia hora. Tipo, faz ironete, fazendo quitute, fazendo música, fazendo essas coisas, mas não consegue mesmo. E, Gabi, eu quero saber o que você também achou disso, porque foi uma prova que, querendo ou não, a gente já sabia que tava ruim pra Imaculada, né? Porque ela foi ruim do começo ao fim. Sim. Eu, sinceramente, quando eu vi a... Esqueci o nome dela. A outra que foi bem mal e que acabou ficando ainda, tipo, entre aspas, Juliana, a Juliana. Juliana Fraga. Quando eu vi o desempenho da Juliana, que a Paola falou aquilo pra ela, eu pensei assim, não tem como. Tipo, já saiu. Porque, né, ela foi muito mal. E aí, o Carlos e a Imaculada conseguiram ir pior. Eu fiquei bem surpresa que teve gente que conseguiu ir pior do que a Juliana. Mas, no fim das contas, pelo que deu pra gente ver do que eles cozinharam, ficou bem ruim mesmo o prato da Imaculada, assim. Então, eu acho que não tinha muita salvação. E como vocês falaram, eu acho que se ainda tivesse a twist, dava super pra ter eliminado mais de um. Não, eu fiquei surpreso porque, assim, o da Juliana foi tão criticado, qualquer tuitei na hora eu me lembro, dizendo assim, gente, se alguém for pior do que ela, vai ter servido lixo, sabe? Porque tava muito na cara, assim, quando ela comentou da Juliana, Sim. que a Juliana seria eliminada. Mas Carlos, como o Gabi falou, Carlos e Imaculada conseguiram a proeza da eliminação. Mas, você teria eliminado 3? Esses 3, que era Juliana, Carlos e Imaculada, se pudesse eliminar mais de um? Olha, pelas avaliações, eu não sei se eu teria eliminado os 13, mas eu acho que o Carlos e a Imaculada eu teria eliminado, sim. Mas até essa questão do poder eliminar mais de um ou não ficou claro, né? Eles simplesmente não falaram disso nessa temporada. Acho que eles não gostaram muito Acho que não vai ter, gente. dessa aplicabilidade da regra na temporada passada, porque ficava um pouco confuso de quando era justo eliminar mais de um ou não. Então eu acho que nessa regrinha tá fora, pelo visto. E ano passado, É. ano passado foi top 21, né? E esse ano é 19. Aí eu acho que já economizaram aí nas questões. Olha, pra mim Lembra o quando Carlos... eles usaram, acho que no top 6, e eliminaram o Padre Evandro e, e aquele outro cara, o Alto, lá juntos, e ninguém entendeu nada, porque já tiveram várias outras provas que muita gente foi muito mal e saiu uma pessoa só, e ali os dois tinham ido razoavelmente ruim, aí saíram os dois, aí também já era esse debate nas redes sociais, foi justo, não foi justo. Então acho que isso meio que desestimula um pouco a produção de querer continuar com a regra, porque gera muita especulação, muita gente achando que estão manipulando e tudo mais. Mas eu sou bem teoria da conspiração. Eu também acho que a eliminação dupla tem que ser eliminação pra causar. A gente sabe que em todo reality show que existe, seja, por exemplo, como a gente assiste muito Survival, a gente sabe que Survival, quando tem episódio duplo, a gente sabe que, pelo menos como fã, espera que um dos episódios tenha uma eliminação chocante. A gente sabe que é 2 pessoas saindo naquele dia. A gente assiste de reality show musical, tipo The Voice, tudo, e a gente sempre se acha que uma pessoa que vai sair, que a gente sabe que não tem muito voto, mas outro vai acabar sobrando pra alguém que canta muito, que arrasa toda semana e tal. Então acho que o MasterChef perdeu esse timing ano passado de fazer isso, porque, querendo ou não, a gente analisar, uma das pessoas que mais sairia em eliminações duplas era a Eliane. E a Eliane rendia o programa. Então, ela pode ser Até beneficiada. hoje eu não aceito a eliminação dessa mulher. Não, mas eu aceito porque a Maria Antônia foi uma negação naquela semifinal, me deu vergonha. Isso aí ele Horrível. Não tinha como. Não teve como. Então, perder esse time, eu acho que eles perdem essa janela. Mas pra mim, olha, falando desse bórum aqui, pra mim o Carlos ser eliminado a partir do momento que ele começou a misturar inglês com português. Porque se o nome dele não é Lubianca, ele não pode fazer isso. Sabe? Não vem. Amigo, eu morri com ele. Não, ele não pode, porque não parece. Assim, eu falei isso no Twitter, que não pode fazer, porque fica forçado. Teve um participante do Masterchef, eu não sei quem foi, mas foi um participante que curtiu meu tweet. Eu tô vivendo por uma treta, sabe, agora? Porque se curtir o tweet tem coisa aí no meio, sabe? Quando a faísca tá feita. Mas, ó, a gente falou desse bórum, falou da eliminação. Eu quero saber do Fully, que a Janaína que ganhou. Antes disso, veio um confessionário dela falando que ela não queria vencer, porque ela não queria se comprometer. Tudinho. Tá vendo como é o extremo? A Janaína fala isso e o Rodrigo dizendo que já jogaria, a Janaína não querendo jogar, aí ela vai lá e pei, ganha. Uli, qual é a sua opinião sobre esse negócio de se comprometer ou não? Ela não querer ganhar. Você abriria mão de uma vitória sua só porque na semana seguinte você teria uma vantagem? Óbvio que não. Pra mim ela vai ser tipo Rizzi. Eu senti um perfil bem Rizzi assim nela, sabe? Da Janaína, bem não querendo se comprometer, sabonetinho. Mas jamais, gente. É uma vantagem pra você, mesmo que você se ferre como um possível capitão outra semana, pelo menos você tem
tipo, sabe, se você continuar no jogo, você tem uma trajetória pra contar, porra, eu venci prova, fui capitão, ou, tipo, tive vantagem ganhei tanto na prova, no cartão Carrefour. Nunca. É a pessoa pensar muito pequeno. E ela não tem, e ela não tem perfil de que vai se queimar, entendeu? Tipo, com o resto da galera. Ô Gabi, querendo ou não, como o Fuli falou isso do Cartão Carrefour, bom que ele é bom lembrar, que o MasterChef é um programa que frisa muito as vitórias, né? Todas as vitórias são importantes e praticamente quem chega na final e na reta final é uma pessoa que está com muitas vitórias. E você abrir mão só porque não quer se comprometer é meio um tiro no pé, né? Sim, mas ao mesmo tempo é muito isso, assim. Eu acho que é aí que tá a dualidade do programa. Porque ao mesmo tempo que eles falam das vitórias e etc, etc, na edição eles focam muito nessa trajetória, tipo, da pessoa, nessa questão das tretas e do jogo e de tudo mais, sabe? Então a pessoa meio que fica nessa dualidade, assim, de como agir. E Aslan, o que você achou desse posicionamento da Janaína? Porque a gente sabe que semana que vem é prova em equipe e isso vai resultar que ela vai ser líder, né? De uma capitã de uma prova, né? Eu também não agiria da mesma forma. Acho que se ela quer construir uma carreira como cozinheira, que é o que tu espera de alguém que tá lá participando no programa, tu vai querer mostrar teu trabalho, tu vai querer liderar, tu vai querer mostrar que tu tem capacidade. Entendo que tenho medo de talvez não fazer isso tão bem, mas enfim, faz parte. E no jogo mesmo, a gente sabe que quem é líder tem as suas vantagens, pode escolher a equipe que vai trabalhar. Isso é com certeza muito bom para a pessoa, poder trabalhar com pessoas que gosta. Muitas vezes, mesmo perdendo, às vezes o líder pode salvar alguém da equipe. Então, é um jogo, aproveita as vantagens que o jogo te dá e mostra o teu talento. Eu E também segue em frente. concordo com isso, né? Então eu não ia negar a vitória, eu ia querer me adaptar. Eu seria, por mais que ser capitão numa equipe que possa ser uma vantagem, também que ela tá bom que eles não sabem como seria a prova seguinte, mas ser capitão é uma consequência, né? Você quer ser um chefe, você vai comandar um restaurante, você vai montar, né, uma cozinha, você vai ter sua liderança. Então, fica o questionamento que é bom ganhar, gente. Vitória sempre é bem-vinda. Ela vai querer melhor olha, pior do que isso é você ficar sempre em segundo lugar, sabe? Ficar no quase. Isso afeta a pessoa, ele ficar no quase pode até respingar no desempenho, mas ela devia abraçar a vitória e ganhar, né? Ele ganhou 500 no cartão Carrefour. Milzinho no cartão Carrefour. Né? Gente, ganhou o cartão Carrefour, então, pra quê, minha filha? É 1.000, né, que ela ganha, pensava que era 500. Não, eu pensei que era 500 também, mas é porque eu acho que o MasterChef é bem errado, porque o MasterChef conta quem ganha a primeira prova e não vai pra prova de eliminação tem que ter mais regalias, porque não foi pra prova de eliminação, sabe? Então, Sim. eles contam muito igual. Você faz só quando é no desempate de 1.500. E o prêmio dessa temporada subiu também, a gente não comentou isso, agora é R$250 mil. Verdade. Então, também depois de tanta temporada, os patrocinadores estão indo atrás, embora a audiência esteja caindo. E depois de colocar um outro reality show na emissora com um prêmio de R$1 milhão, que não trazendo audiência nenhuma, né? Tem que valorizar um pouco mais o principal reality. Mas olha, vou aproveitar essa parte aqui e a gente vai trazer um dado importante que a gente nunca trouxe na história do Mastercast, fazer bem na Paula Padrão, né? Na história do Master Brasil. A gente nunca trouxe, que foi o quê? O Marcos Miguel no Twitter, ele fez um levantamento dos confessionários de cada participante desse episódio. E confessionário é uma coisa que eu, Gabi Fuli, até o Ajan, quando já era convidado no outro podcast, que a gente foca muito. E para quem não sabe, os confessionários são quando os participantes narram o programa, né? Aparece aquele trechinho dele falando alguma coisa, dizendo que não vai bem, ou porque fez isso, porque fez aquilo. E para alguns reality shows, como os Big Brothers de outro país, e Survivor, coisa, isso é muito importante para a gente entender o que a pessoa estava pensando e o que pode desenrolar ou não. Porque, por exemplo, em alguns casos a pessoa pode estar dizendo no confessionário que está tenso e que não vai conseguir, mas isso serve para mostrar a volta por cima que vai acontecer. Assim como a pessoa que adora dizer, essa prova é minha, eu vou arrasar, a gente vê, perde. Sabe? Então, ele fez o levantamento e eu vou trazer o top 3 da noite, que foi a Imaculada, que ela teve 14 confessionários, a Janaína teve 11, e a Ayla, vou aprender a falar daqui no final, teve 10. E com 0 confessionário, assim, as pessoas estiveram no Masterchef ali, mas não falaram nada, dica de nada, foi a Juliana Fraga, a Lorena, o Everton e a Rosana. Os outros participantes variaram entre 2 a 8 confessionários, mas eu quero saber, começar com o Fuli. Fuli, a pessoa que foi eliminada teve 14 confessionários. O que você achou assim? Ai, gente, não tinha como ter menos. Ela, pra mim, era a personagem mais interessante ali, sabe, do programa. Eu fiquei muito triste que ela saiu. Ela narrou o episódio inteiro.
É uma figura, tipo, muito triste mesmo. Inclusive, teve até aquele print que você mandou pra gente dela falando assim, espere pela repescagem. Eu tô torcendo muito pra que ela volte. E eu tô sentindo isso, assim como eu sentia que a nossa Drica, né, voltaria na repescagem na temporada dela dos profissionais, eu falava isso o tempo inteiro, ela vai voltar, ela vai voltar. Eu quero muito que a Imaculada volte, de verdade. Foi a única pessoa que me chamou a atenção, assim, de verdade, nesse elenco. Mas me choca, né? Tipo, ela ter tido tanto. Apesar de que, lembra no passado, o primeiro eliminado, que foi aquele amigo da nossa amiga da Aline, tipo, Dálvio. o Dálvio. Ele também teve bastante Primo. confessionário, primo, e foi o primeiro eliminado também, né? Mas eu acho que faz todo sentido isso. Porque a gente ainda não conhece muitas pessoas, tá? Então, assim, você tem que contar meio que, tipo, você não tem uma história pregressa pra contar. Você tem que, tipo, meio que contar a história do episódio, sabe? E aí, a pessoa que vai sair, ela precisa ter destaque. Porque senão a gente não vai criar nenhum laço com aquela pessoa, nenhuma empatia, nenhum nada, assim. A pessoa vai ser como se ela nem tivesse passado por ali, sabe? E aí, já que você acha o impacto disso, de uma pessoa que falava muito, porque eu acho que independente dela ser eliminada ou não, Imaculada é alguma pessoa muito tagarela. Eu acho que ela renderia muitos confessionários ao decorrer da temporada. Você acha que isso vai impactar muito? Porque agora tem que achar outra pessoa pra narrar. Porque se ficarem botando muito em destaque a pessoa que vai ser eliminada também, vai ficar muito na cara quem saiu. Acredito que agora eles vão começar a distribuir melhor ou talvez focar na outra pessoa que vai ser eliminada. Porque é mais ou menos isso que a Gabi falou. Concordo que nessa reta inicial, quem vai ser eliminado acaba recebendo um destaque maior até para criar uma empatia do público com a pessoa, porque tu não tem uma referência dela e tudo mais. Então, eu acho que nos próximos episódios outras pessoas vão começar a ter mais destaque, talvez até alguns dos que não falaram muito. E ainda tá nessa fase de construção dos personagens e tudo mais. Então, vamos ver. E também acho que, como ela já falou em algumas redes sociais, aguardem repescagem e tudo mais, talvez o fato dela estar falando tanto pode ter a ver com, de repente, ela voltar na repescagem, e aí a Band querer deixar a imagem dela bem marcada, porque geralmente tu lembra ou tu torce pra quem volta na repescagem. Como ela é só a primeira eliminada, se ninguém lembrasse dela, seria bem estranho ela voltando. Então pode ser que eles queiram dar um destaque, ou quiseram dar um destaque pra ela, porque ela pode vir a voltar. Não sei, vamos descobrir. Fica meio no mistério no ar. Aí a gente vai descobrir nos próximos capítulos. Mas olha, como falei que foi o garoto, que foi o Marcos Miguel, ele disse no Twitter que vai ficar fazendo isso toda semana. Então vamos torcer pra ele fazer, que a gente fica fazendo semana sim, semana não, talvez, outra semana, pra gente ver quem realmente tá ganhando e narrando o programa. E, gente, sobre nossos times, que o Fulham agora ficou de fora, o Fulham agora é só plateia, né? Eu vou falar assim, se a Imaculada voltar da repescagem, ela fica com o Fulham, já que tá no tempo todo mundo. Ai, vem, Fada, vem ganhar, pode ficar com o time de uma pessoa e ganhar. Eu ia até dizer isso, bagunçando, que se a Imaculada não tivesse sido eliminada, sabe? Como é que a Imaculada tava nos 3 times, quer dizer, Fulham fica com a Imaculada, porque se ela ganhar, você joga na cara que ganhou só com um, sabe? Mas, Atlas Aberrap, semana que vem eu dou os times detalhados, porque também no podcast fica enorme. Dizer que o Aslan saiu na frente com 2 pontos, porque o André ganhou, e eu tô com 1 ponto, cara, Janaína, e a Gabi tá em último. Ou seja, eu e Gabi, nada novo sob o sol. A Gabi tá em último. O Aslan chegou ontem aqui no podcast, já tá sentando na janela, já tá liberando, sabe? Nem era da Imaculada. Eu falei que eu não queria essa brincadeira esse ano, não tô entendendo o que tá acontecendo de novo, mas ok. A Gabi falou tanto que não queria participar do bolão, que a vida tá deixando ela flopar já de cara, sabe? Se você não queria, agora toma, Gabi. Fulham queria saber com quem ficou com a Imaculada, não foi, Fulham? Era dos 3 times, Como eram 19, a gente dividiu 18 por 3, aí 6 pra cada um. Aí quem sobrasse no final ia pros 3 times. A Imaculada foi pros 3 times, sabe? Porque sobrou bem quis. Aí, justamente foi eliminada. Tipo, a Band e deixar a gente numa disputa bem acirrada com isso. Mas se ela voltar, a gente promete que ela vai pro seu time. Fica time Fulham e só Imaculada. Só Imaculada, por favor. Imaculada Magnólia. Quem voltar da repescagem tá no meu time. Eu jogo com um só. Pronto, fica com isso com o Fulham, mas fica o mistério no ar. Alguém tem mais alguma coisa pra acrescentar do episódio? Pra dizer que finalizou ou não? Não. Queria dizer que, tipo, eu tô ansioso pra essa prova da semana que vem, que desde quando começou a prévia dessa temporada, já soltaram nessa prova que vai ser pra 400 mulheres e tal.
Aí eu, tipo, queria muito ver como que tô muito ansioso. Me chamou bastante Daqui atenção. uns dias eles vão estar cozinhando pro Brasil inteiro, que toda vez é a maior prova da. Aí é a prova da história. Essa semana que vem tem a prova em equipe que, deixa eu fazer esse parênteses, que foi essa prova que eles estão mostrando no começo que deu spoiler que o Fernando voltava da repescagem. Eu sabia que ele voltava, mas não queria acreditar que só ele, que o Marcos voltava junto, sabe? Ele teve que fingir bonito, porque o Fernando aparece na chamada. Quem não assistiu, assiste o comecinho dos vídeos dos outros episódios pra ver que aparece o Avental com o nome dele. Aí quando ele foi eliminado no programa, todo mundo ficou já assim, ele vai voltar. Sabe? Eu só nem esperava que o Marcos voltava junto. E aparece mais coisas. Tem gente que repara em aliança de quem tá fazendo a prova de eliminação, sabe? Então, eu não reparei nisso ainda. Mas a Band tem que ficar atenta pra isso, tá dando muito spoiler pra gente. Não, Alô, não é Band, bom. escuta nosso podcast. Manda. Band. É. Corre aqui. E então é isso, gente. A gente chegou ao fim de mais um Mastercast. Obrigado a todo mundo que nos ouviu até aqui. Hoje não teve grilo, né, pra atrapalhar. E semana que vem tá de volta. Não deixe de ouvir no Spotify, no Google Podcast, no YouTube para dar like, compartilhar. E revista Pixel TV, no Pilotando TV. Onde você achar a gente, escuta a gente e compartilha. Os nossos 4 Twitters estão nas redes sociais. A gente comenta os reality shows. A gente comenta até o Aprendiz da Band, que tá dando nessa pouco, mas a gente tá lá comentando. E é isso. Nos vemos semana que vem. E tchau, tchau. Beijo! Tchau.